Graça e paz, igreja. Amém? Deus abençoe a família Hebe. Você que está nos assistindo também através do canal do YouTube. A título hoje de reflexão, eu gostaria de falar dos irmãos que precisamos de restauração. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe dos cativeiros que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia-se entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro como as correntes das águas do sul. Em algumas versões está torrentes do Negueb. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. E esse salmo especificamente, escrito durante esse período, ele é interessante que ele se divide aí em três partes. É utilizado o verbo aí no passado. Ele fala de algo presente, gerando uma perspectiva futura. E ele fala da restauração que nós precisamos ter. Nós precisamos buscar a restauração, porque eu preciso de restauração. Você precisa de restauração. Sua família precisa de restauração. A igreja precisa de restauração. As denominações precisam de restauração. Todos nós precisamos de restauração. E eu estava vendo a minha casa. A minha casa está cheio de certas umidades que vêm por baixo, não são das paredes, e não sei se a sua tem isso, ela começa a cair, os rebocos ficam ali com meio mofado e vai caindo, né? Qual é a nossa intenção? Deixar do jeito que está? Não. Nós precisamos poder restaurar, gastar um tempo, contratar um profissional, ele vem em massa novamente, e daqui a algum tempo parece que tudo voltou. E a gente começa de novo um processo de restauração. Assim é a nossa vida espiritual. Precisamos a cada dia buscarmos em Deus a restauração para que nesta caminhada cristã a gente possa chegar com perfeição, chegar àquilo para o qual o Senhor nos propôs. Então todos nós precisamos de restauração. E quando leio aqui o contexto desses salmos, né, é preciso que você entenda que quando ele diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, ficávamos como quem sonha. O contexto desse salmo reflete que você tem que fazer uma análise de o que é que esse povo está falando para renovar. Trouxeram de onde? Trouxeram do exílio. Jerusalém foi sitiada em 606 pelo rei Nabucodonosor. E ali em 606 aquela cidade foi sitiada, cercada, e não foi possível Nabucodonosor entrar naquela cidade. 10 anos depois, 596 a.C., mais uma vez a cidade é sitiada. E muitas vezes, o que a gente consegue observar é que Deus estava dando sinais, orientações. Deus levanta profetas, mas o povo não quis escutar a voz dos profetas, mataram os profetas. E Deus dizendo: olha, Jerusalém, se arrependa do seu pecado, volte a mim. Vocês precisam voltar para o caminho que sou eu. E Jerusalém não quis. Mas 586 a.C., Nabucodonosor adentra a cidade de Jerusalém. E assola toda a cidade. E ali leva cativos durante 70 anos aquele povo. Diz o profeta Jeremias no livro de Lamentações, capítulo 4, versículos 6 a 11. Não vou ler, mas você pode ler depois. Que melhor foram aqueles que morreram nessa entrada a fio da espada, do que aqueles que ficaram ali presos diante daquela situação. Conta a história que as mulheres cozinhavam e comiam seus filhos mortos. Talvez é algo muito insano, imperceptível para a realidade de hoje. Mas o texto mostra exatamente isso. Você lá em Lamentações capítulo 4, você vai ver essa história. Melhor é aqueles que morreram a fio de espada. Tudo porque não obedeceram à voz de Deus. E durante 70 anos, cabe também dizer que o costume babilônico era que ele queria exterminar a nação. Então os homens, as mulheres, as crianças eram feitas escravas e os homens eram
feitos eunucos. Alguns homens eles eram castrados. Os testículos deles eram cortados com uma faca não afiada, de 2 gumes. Mas era uma faca de pedra. E alguns homens eram colocados e era estourado os testículos deles com porrete, para que eles não pudessem gerar mais, e aquela nação morresse. Tudo porque não escutaram a voz de Deus. E dentro desse contexto, nós conseguimos perceber aqui no texto que quando o Senhor restaurou essa sorte, eles ficaram como quem sonha. A restauração de Deus fez naquele povo, naquela nação, foi algo tão grande, foi algo tão inesperado de certa forma, que, obrigado, eles diziam: não estamos acreditando a bondade de Deus, estamos livres, porque o rei Nabucodonosor perdeu o seu reinado, porque o rei persa, o rei Ciro entrou. E dentro da perspectiva do rei Ciro, ele deixava que os povos continuassem com sua cultura, continuassem com suas festas. E deu a orientação, disse: agora voltem, vocês estão livres. Assim também é as nossas vidas, irmãos. Há momentos em que a intervenção de Deus, quando acontece nas nossas vidas, parece um sonho. Quem aqui já teve a oportunidade de receber uma cura de Deus? Ficamos como quem sonha. Aquilo que a gente esperava acontece e a gente não tem palavras. As nossas expressões, a gente fica extasiado. Quem aqui recebeu isso? Quem aqui já conseguiu perceber a restauração, a reconciliação de uma família, de um pai que volta ao lar, de um casamento destruído que ele é retomado, de filhos que não queriam nem ver nem perdoar os pais, que voltam a se abraçar e voltam a se reunir à mesa? Ficamos como quem sonha, porque o Senhor restaurou uma provisão inesperada, que você não espera, no seu momento de angústia, de dor e dificuldades, e de repente, de forma milagrosa, acontece aquilo que você tanto almeja no seu coração. Eu já fui presenteado com isso. Me recordo uma vez que eu tive uns momentos bem difíceis financeiros, todos nós temos. E eu trabalhava sempre viajando muito, mas secou e eu não tinha dinheiro nem da gasolina, nem de emplacar o carro e nem a manutenção do carro. E irmãos dessa igreja, de repente, certo dia eu estava em casa à noite, orando ao meu Deus, alguém bateu a porta. E quando eu abri, era um irmão aqui dessa igreja, com um papel na mão e disse: Deus mandou lhe dar. Eu disse: o que é isso? Quando eu abri, era o emplacamento do carro. Eu fiquei como quem sonha. Eu fiquei extasiado com a bondade de Deus. O carro faltou a bateria, arriou a bateria, eu fiquei no prego. Veio um irmão aqui da igreja, outro, e me deu uma bateria. Precisei de óleo, manutenção, veio outro irmão aqui da igreja e fez a manutenção do carro para que eu pudesse trabalhar. Então, quando Deus restaura, quando Deus age dessa forma, apesar da dor e o sofrimento que você tem vivido, nós ficamos como quem sonha. E mais abaixo o texto diz: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Resultados de alegria, irmãos. A expressão de alegria, de gratidão, é o nosso sorriso. Algumas pessoas têm guardado esse sorriso porque estão passando por um momento de dor e dificuldade. Existem aqueles que trazem o sorriso de forma sarcástica. Não sei se você já recebeu um sorriso de forma sarcástica. Eu já. E aí, meu irmão, você está bem? Estou. Já escutou, já teve algumas vezes essa expressão? Que alguém sorri de canto de boca? Não existe expressão de gratidão. Não existe expressão de acreditar que Deus possa reverter a história e possa reconduzir o caminho do seu povo. Eu quero dizer que Deus é capaz de mudar toda e qualquer situação sua essa manhã. Toda e qualquer situação, Deus é capaz de reverter. Assim como Ele trouxe esse povo cativo de uma forma milagrosa, Ele pode agir na sua vida, seja qual for a circunstância e seja qual for a área, porque Ele é Deus.
Mas se você olhar o versículo 3, quando ele diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Esse reconhecimento de que precisamos agradecer a Deus como forma de gratidão, é preciso ter nos nossos lábios, irmãos, é preciso olharmos para trás. Eu sei que hoje pode estar difícil para você, mas olhe para trás para o seu passado e veja quem você era, e veja o que você é hoje. Aquele Deus que agiu no passado é o mesmo hoje. O Deus do milagre do passado é o mesmo Deus hoje, capaz de restaurar. Precisamos cultivar o hábito de contar as bênçãos, irmãos. Precisamos contar uns aos outros as bênçãos daquilo que Deus tem feito na nossa vida, para que seja o combustível para aquele que naquele momento está sofrendo e possa relembrar, como nós estamos relembrando esse salmo hoje. Ao olharmos uma história de 1000 anos, nós estamos hoje sendo alimentados nessa perspectiva de vida nova, de esperança. Assim é a sua vida, os seus sofrimentos e lutas servem hoje de testemunho. Abra a sua boca e diga o que Deus tem feito na sua vida, porque Deus é bom. Essa expressão. Mas até então, o salmista nos 3 primeiros versículos fala apenas do passado. Mas também esses 3 versículos nos mostram uma coisa: eu não posso viver do passado. Eu não posso, com a nostalgia, sempre olhar para o passado, aquilo que era, e ficar preso ao passado. Quem fica preso ao passado, sempre as questões do passado, as questões ruins do passado, gera depressão. Depressão é preso ao passado. O salmista, a partir desse momento, faz essa análise desses 3 versículos, mostrando aquilo que Deus fez. Ele chega para o presente no versículo 4. Versículo 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. É interessante ver o salmista falar que, assim como o Senhor fez, no passado, se alegrar com tudo aquilo que ele fez, mostrando que o povo foi liberto. E vale salientar que a nação de Israel foi liberta, as demais nações ficaram presas. Por isso que as pessoas estavam olhando para o lado dizendo, grandes coisas fez o Senhor a estes, viu? Porque o Deus deles é forte. Nós ainda estamos aqui, mas eles estão indo. Nós não podemos ficar presos ao passado, precisamos ter a realidade desse presente que você vive. Restaura, Senhor. Por que eles fizeram essa menção? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, em algumas versões, torrentes do sul. Qualquer pessoa, talvez, se você analisar um pouco da geografia de Israel, você vai perceber exatamente o que aquele povo estava tentando dizer com relação à necessidade que eles precisavam. É que lá no monte do sul, nas geleiras, existe determinada época do ano que elas começam a derreter. E o deserto do qual eles caminham, chão rachado, sem perspectiva de vida, arenoso, de repente aquelas águas começam a descer, montanha abaixo, e ela começa a invadir todos aqueles ermos dos rios secos e rachados, e formam aquele rio caudaloso, e por onde ele passa, germina o verde ao seu redor. E eles estavam dizendo o seguinte: Senhor, chegamos em Jerusalém, mas a cidade está derribada. Não existe nada. As portas estão rompidas, os muros estão caídos. Aquele mesmo povo que sentiu a alegria do passado, estava diante do presente e dizia, agora chegamos àquilo que sempre sonhamos. Mas a realidade vista não era de tudo muito bem. É aí que você lê Neemias e Esdras. Eles são contemporâneos nesse período. Foi aí que Neemias foi tomado lá do rei. Está lembrado da história de Neemias que reconstrói os montes? É aí que entra. Porque o povo chegou na terra, mas não tinha ânimo. Falta ânimo. Falta alegria do coração. Quem era você lá no passado? Evangelizando, glorificando, dizendo que Deus era bom. E o seu passado com o tempo foi criando mofo, rachaduras, e você não tratou. E hoje a alegria do primeiro amor não está mais nos seus lábios.
Você não tem mais aquela alegria do dia que você se converteu e saiu por essa porta. Jesus é bom e me salvou. Eu vou dizer para todo mundo que Ele fez isso na minha vida. Você olha para o passado, mas aprende com Ele que no nosso presente nós precisamos ter ânimos e entender que Deus é capaz de trazer renovo e restauração. Qual é o seu momento que você está vivendo hoje? Olhe para o seu passado. Ele pode fazer novas coisas na sua vida. Ele pode restaurar o ânimo que está apagado no seu coração. Diante das lutas, as dores, os choros, os sofrimentos, Deus pode te dar ânimo nessa manhã. É como o texto diz. Nós precisamos entender que a perspectiva difícil que estamos vivendo como nação, vivendo como igreja, vivendo de um contexto social que vivemos, não é para esmorecer, crente. É para buscar o Senhor, é para dobrar os nossos joelhos e clamarmos a Deus para que Ele restaure a nossa sorte, assim como as torrentes do Negueb. Que a sua vida possa ser restaurada, que possa ter verde ao seu redor, possa ter frutificação. Ovelha, você precisa estar sadia para frutificar, para reproduzir. Às vezes achamos que o pastor é aquele que está aqui como liderança, traçando as metas, as orientações, mas quem reproduz é a ovelha, o pastor não reproduz. E a ovelha precisa estar sadia emocionalmente e fisicamente para reproduzir e aumentar o rebanho. Porque a ovelha reproduz. E é isso que Deus nos faz. Que nós possamos olhar para o passado, mas nesse presente, que possamos reproduzir. Mas não acaba por aí. A gente continua no versículos 5 e 6. A promessa da colheita. E diz o texto, no verso 5: os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Este é um dos versículos mais poderosos desses salmos, irmãos. Porque ele nos lembra que nossas lágrimas e sofrimentos não são em vão. Aqueles que semeiam com lágrima. E a semeadura não é algo que você faz com a boca. Você semeia dentro do contexto do agricultor, jogando semente, é com a mão. E eu acho muito lindo quando eu vejo que, mesmo em frente a essa dificuldade, o que estava acontecendo com aquele povo, é que o pouco que eles tinham, eles semearam. O que é que você tem na mão? O que é que Deus tem te dado? O que você tem feito com essa semente? Está guardada? Ou você está semeando e jogando sobre a terra? Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com seus cantos de alegria. Essa semeadura desse agricultor é algo também interessante, e perceber que eu tento trazer na minha mente para que vocês pudessem entender junto comigo, ao ler o Salmo, entender um pouquinho o que estava acontecendo. Eu estava preso, Jesus me libertou, a cidade estava derribada, e aí eu tinha algumas sementes para fazer o pão e o alimento do dia. Quando o agricultor sai semeando, é que ele tinha duas opções. Ou ele pegava o pouco que ele tinha, iria cozinhar para fazer uma refeição, ou ele confiava o pouco que ele tinha a Deus, para gerar uma colheita futura. Então a expressão que eu imagino é as lágrimas caindo e ele dizendo assim: aqui vai o meu almoço, aqui vai o meu jantar, aqui vai a minha última refeição. Nesse momento eu fico sem nada nas mãos, eu entrego tudo a Deus. E Deus começa a fazer justamente aquilo que o homem não pode fazer. O agricultor, ele pode semear e jogar a semente, mas sabe o que você vai escutar de um agricultor se for lá agora para o sertão, aquele que trabalha com agricultura? Eu semeei, agora é esperar a chuva. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer. Só Deus dá o crescimento. A nossa função é lançar a palavra, é lançar a semente,
é testificar e testemunhar desse evangelho. E numa atitude de fé, crer que o pouco que talvez você possa estar dizendo que é na sua mão, poderá ser muito para alimentar várias outras pessoas e a sua família. O que você tem feito com a semente que você tem recebido? Como você tem visto o pouco que está em suas mãos? Restaura-nos, Senhor, como as torrentes do Negueb. Essa atitude de fé, de lançar aquilo que nós temos, o pouco que temos, faz com que a gente possa crescer em Cristo, nas nossas lutas e dores e sofrimentos, irmãos. É nesse momento de dor e sofrimento que Deus espera que saia algo de você, que você nem pense nem imagine que tem. Há pouca semente que está nas suas mãos. Aonde é a sua dor? Qual é a área que precisa ser restaurada? A alegria do primeiro amor precisa voltar em seus lábios e as pessoas precisam ver você sorrindo novamente. Não sorrisos de canto de boca. Falei ontem à noite, acho no IEB Adore. Um dos grandes problemas que nós vivenciamos como igreja do Senhor, e aí abre parênteses, eu falo aqui e pontuo, diante das guerras ideológicas que existem aí fora, as guerras partidárias, políticas, as perseguições veladas, diante de tudo isso que acontece, uma das maiores dificuldades da igreja do Senhor no século de hoje é a religiosidade. Nós estamos vendo o que Deus fez, pedindo força, mas nós estamos entrando apenas num rito religioso, cumprindo tabelas. E eu escutei uma vez uma frase que diz o seguinte, que é como se fosse um verniz sobre a tábua, o móvel da sua casa. O verniz mostra que está reluzindo ali, brilhando, né? Você passa a mão, talvez hoje não exista mais o óleo de peroba. Existe, né? Minha mãe fazia eu passar aquilo, eu tinha pânico, porque minhas mãos não saíam pregando, e tem que passar muito. O cara passava com a roupa, saía escorregando tudinho, já ficava melado de óleo, porque tinha que botar muito. Mas o óleo de peroba e outros óleos é derivado não do peroba, mas outro derivado do petróleo. Com o tempo, ele vai ressecando, ele não hidrata, ele só forma uma fina camada na superfície do móvel. A parte mais frágil é esse brilho. E a nossa espiritualidade precisa ser o móvel, a madeira, a base que sustenta. E canalizamos a nossa espiritualidade na área mais superficial e frágil. Reluzimos muitas vezes aquilo que não está dentro de nós. E eu gostaria de caminhar trazendo 3 aplicações desse texto para os nossos corações. Primeiro, tenha confiança na restauração de Deus. Tenha confiança na restauração de Deus. Mesmo que estejamos passando por desertos, precisamos confiar que Deus é capaz de trazer águas restauradoras sobre sua vida. Qual é o deserto que você tem vivido? Será que você espera em Deus, assim como aquele povo pôde dizer? Você perdeu a confiança? Você perdeu a fé? Você acha que está demorando? Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Nunca perca essa esperança. Deus é o Deus que pode restaurar. Confie no Deus da restauração. E segundo, tenha fé nos tempos da sua adversidade. Ao invés de desanimarmos nas dificuldades, devemos semear com fé, sabendo que Deus prometeu uma colheita de alegria. Fé em meio à adversidade. Fé quando está tudo bem, todos nós temos. Mas em meio às tormentas e às dificuldades, a nossa fé começa a balbuciar assim, ó.
Não é assim? Acontece comigo, queridos. Eu não estou isento, não. Eu não estou me isentando dessa palavra. Mas em nome de Jesus, que você possa aplicar isso no seu coração. Meu filho, se você está passando por alguma adversidade, creia que Deus pode restaurar a sua casa, a sua família, o seu marido, o seu filho, o seu emprego, o Brasil, o mundo. Deus é o Deus da restauração. Em terceiro, tenha gratidão pelas grandes coisas que o Senhor tem feito já na sua vida. Olhe para o seu passado. Nós precisamos dar esse testemunho. Eu recentemente vi uma mãe chorando porque um filho, ela me pediu socorro porque o filho dela havia batido nela por drogas. E ela disse: pastor, me ajude. Eu disse: eu vou lhe ajudar. Onde é que o camarada está? Para a gente buscar internar ele. E eu não consegui falar pessoalmente, falei por telefone. E aí ele prometeu que iria se internar. Quando fui buscá-lo, ele desistiu e sumiu. Eu olhei para aquela mãe que ela disse: pastor, eu queria um dia de paz. Só um dia. Deus pode fazer isso, filha, mas você vai ter que tomar algumas atitudes. Você vai ter que semear. Mas aí ela não teve forças. Esse é um caso. Existem tantos casos de mães, pessoas e pais que estão passando por momentos difíceis hoje com relação aos seus filhos. Eu quero dizer nessa manhã que esse é o Deus que pode restaurar a sua família e trazer seu filho de volta. Mas tem aqueles que estão com tudo bem. Está com emprego, com salário, aposentado, com casa, com alimento, com filhos casados, tudinho, mas é azedo. Não consegue sorrir. Quando sorri, sorri de canto. Aí eu fico olhando assim, digo: meu Deus, está tudo bem. Mas a pessoa não consegue ser grata. Uma das piores coisas que o ser humano pode ter é a ingratidão. É não olhar para aquilo que Deus já fez ao seu redor e não ser grato por tudo que Deus já fez na sua vida. Seja grato, meu irmão. Seja grato. O Salmo 126 nos lembra que Deus é o Deus da restauração. E Ele é capaz de transformar o seu choro dessa manhã numa grande alegria. Ele é capaz de transformar o seu deserto num campo fértil. Precisamos manter os nossos olhos fixos apenas na fidelidade da sua palavra. Que a cada dia você semeie com lágrimas, mas garantindo que a colheita é certa. Em nome de Jesus. Amém?